Fala pessoal, aqui é o Luiz, sou comentarista e um apaixonado pela seleção brasileira. E antes de começar, já peço para você que está assistindo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje o assunto é daqueles que divide opiniões, mas também empolga qualquer fã de futebol. Vamos falar de Neymar Júnior, foco total na Copa do Mundo de 2026 e a real possibilidade de uma convocação sob o comando de Carlo Ancelotti. E olha, tem muito argumento forte para sustentar essa ideia. Primeiro ponto, Neymar ainda é, tecnicamente, o jogador brasileiro mais talentoso da sua geração. Mesmo com críticas, lesões e momentos irregulares, a capacidade de decidir jogos grandes continua sendo algo raro. Em Copas do Mundo, você precisa de jogadores que resolvem em um lance, e isso ele sempre teve de sobra. Além disso, existe a questão da experiência. Neymar já disputou 3 Copas do Mundo, conhece a pressão, entende o ambiente e sabe como funciona o peso da camisa da seleção brasileira. Em um torneio curto, onde o psicológico conta tanto quanto a técnica, esse tipo de bagagem pode ser decisivo. Outro ponto importante é a liderança, mesmo que muita gente conteste. Neymar amadureceu ao longo dos anos, passou por frustrações grandes e, querendo ou não, isso molda um jogador. Em 2026, ele pode assumir um papel diferente, menos protagonista absoluto e mais referência dentro de campo, orientando uma geração mais jovem. E falando em geração, o Brasil tem muitos talentos surgindo, mas poucos com a capacidade criativa que Neymar tem. Jogadores como pontas rápidos e atacantes decisivos existem, mas o cara que pensa o jogo, que quebra linhas com passe e improviso, ainda é ele. Isso faz diferença contra defesas fechadas, típicas de Copa. Também não dá para ignorar o fator Ancelotti. Se realmente assumir a seleção, estamos falando de um técnico que sabe lidar com grandes estrelas. Ele já comandou alguns dos maiores nomes da história recente do futebol e sempre conseguiu extrair o melhor deles. Neymar, nesse contexto, pode ser potencializado taticamente. Outro aspecto positivo é a motivação pessoal. Neymar sabe que 2026 pode ser sua última Copa do Mundo. Esse tipo de cenário costuma elevar o nível de comprometimento. Jogadores grandes, quando percebem que estão diante da última dança, tendem a entregar mais foco e disciplina. Fisicamente, ainda existe uma discussão, claro, mas se ele conseguir manter uma sequência saudável até lá, não há motivo para descartá-lo. A preparação moderna, aliada a uma gestão de minutos mais inteligente, pode permitir que ele chegue competitivo, mesmo sem ser aquele jogador de explosão máxima de anos atrás. Taticamente, Neymar também pode se reinventar. Ele já mostrou em vários momentos da carreira que consegue atuar mais recuado, quase como um meia-armador. Isso pode prolongar sua utilidade em alto nível e encaixar melhor em um sistema coletivo mais equilibrado. Por fim, existe o peso simbólico. Neymar ainda é um nome que impõe respeito internacionalmente. Em Copas do Mundo, isso conta. Adversários estudam mais, se preocupam mais, e, muitas vezes, isso abre espaço para outros jogadores brilharem. A presença dele por si só já muda a dinâmica de um jogo. Seguindo nessa linha, a gente precisa falar sobre a capacidade de adaptação do Neymar ao longo da carreira. Ele não é mais aquele jogador de 2014 que dependia exclusivamente da velocidade e do drible em sequência. Hoje, ele entende melhor o tempo do jogo, cadencia quando precisa e acelera quando enxerga espaço. Esse tipo de leitura é ouro em Copa do Mundo. Outro ponto que pesa a favor é a bola parada. Em torneios equilibrados, muitos jogos são decididos em faltas e pênaltis. Neymar é um dos melhores cobradores do Brasil, tanto em precisão quanto em frieza. Ter um jogador confiável nesse fundamento aumenta muito as chances em partidas truncadas. A conexão com outros jogadores também é um fator relevante. Neymar já atuou com diferentes gerações da seleção e pode funcionar como ponte entre os mais experientes e os mais jovens. Esse tipo de entrosamento facilita o jogo coletivo e evita aquela dependência de adaptação em cima da hora. Existe também o aspecto do protagonismo compartilhado. Diferente de outras Copas, em 2026, o Brasil tende a ter mais opções ofensivas.
Isso pode aliviar a pressão sobre Neymar, permitindo que ele jogue com mais liberdade e menos responsabilidade de resolver tudo sozinho, o que historicamente sempre pesou contra ele. Outro detalhe importante é a inteligência em momentos decisivos. Neymar é um jogador que sabe cavar faltas, administrar o tempo e esfriar o jogo quando necessário. Pode parecer controverso, mas em Copa do Mundo isso é estratégia pura. Saber controlar o ritmo pode ser tão valioso quanto fazer um gol. A versatilidade ofensiva também entra nessa discussão. Neymar pode jogar aberto, centralizado ou até como falso 9, dependendo da necessidade. Essa flexibilidade dá ao treinador mais opções táticas durante a partida, algo essencial em confrontos eliminatórios. Não dá para ignorar também o impacto midiático e psicológico. Neymar é um jogador que chama a atenção, gera repercussão e muitas vezes tira o foco de outros atletas. Em um elenco jovem, isso pode ser útil, já que ele acaba absorvendo boa parte da pressão externa. Outro ponto positivo é a evolução na tomada de decisão. Apesar das críticas ao longo dos anos, Neymar vem mostrando mais maturidade em escolher quando driblar, quando passar e quando finalizar. Essa eficiência é fundamental em jogos onde cada chance precisa ser bem aproveitada. Além disso, ele ainda tem um diferencial raro, a imprevisibilidade. Defensores podem estudar vídeos, analisar padrões, mas Neymar tem aquela capacidade de inventar algo fora do roteiro. Em uma Copa do Mundo, onde as defesas são muito organizadas, esse tipo de jogador pode ser o fator de desequilíbrio. E para fechar esse bloco, existe a questão do legado. Neymar sabe que sua história na seleção ainda é debatida. Uma Copa do Mundo forte em 2026 não seria apenas mais uma participação. Seria a chance de redefinir completamente como ele será lembrado. E jogador grande cresce justamente quando tem algo a provar. Agora, entrando na reta final, tem um ponto que muita gente subestima: o respeito interno dentro do elenco. Neymar, goste ou não, é um jogador que já viveu tudo no futebol. Títulos, derrotas, pressão absurda e exposição global. Isso naturalmente faz com que os mais jovens olhem para ele como referência, e esse tipo de liderança silenciosa pode ser determinante em momentos críticos. Outro aspecto relevante é a leitura de espaços curtos. Em Copas do Mundo, principalmente nas fases finais, os jogos ficam muito travados, com linhas compactas e pouca liberdade. Neymar, mesmo em espaços reduzidos, consegue criar jogadas com um toque, um giro ou um passe inesperado. Esse tipo de recurso é raro e extremamente valioso. Também existe a questão da mentalidade competitiva. Apesar de todas as críticas sobre postura em alguns momentos da carreira, Neymar nunca se escondeu em jogos grandes. Ele chama a responsabilidade, pede a bola e tenta decidir. Em um torneio onde muitos jogadores sentem o peso, isso faz diferença. Outro ponto positivo é a capacidade de sofrer faltas em zonas perigosas. Neymar é um dos jogadores que mais atrai marcação no mundo. Isso não só gera oportunidades em bola parada, como também pode provocar cartões em adversários importantes, alterando completamente o rumo de uma partida. Vale destacar também a possibilidade de gestão inteligente por parte da comissão técnica. Com um treinador experiente, Neymar não precisa jogar todos os minutos de todas as partidas. Ele pode ser preservado em determinados jogos e utilizado de forma estratégica, chegando mais inteiro nas fases decisivas. A conexão emocional com a seleção brasileira também não pode ser ignorada. Neymar sempre demonstrou um apego forte à camisa, e isso, em um cenário de Copa do Mundo, pode se transformar em combustível extra. Jogadores que entram realmente conectados com esse sentimento costumam elevar o nível. Outro fator importante é a evolução no jogo coletivo. Em vários momentos recentes, Neymar mostrou mais disposição para participar da construção, recompor e dialogar taticamente com o time. Se isso for mantido, ele deixa de ser apenas um talento individual e passa a ser uma peça funcional dentro de um sistema. A experiência internacional contra diferentes estilos de jogo também pesa. Neymar já enfrentou defesas europeias, sul-americanas e de outros continentes em alto nível. Essa bagagem facilita a adaptação rápida durante a Copa, onde cada adversário apresenta um desafio completamente diferente. Além disso, existe o fator imprevisível da própria narrativa.
Copas do Mundo são conhecidas por histórias de redenção, viradas de chave e atuações marcantes de jogadores que muitos já duvidavam. Neymar se encaixa perfeitamente nesse perfil de alguém que pode surpreender quando menos esperam. E para fechar, convocar Neymar para 2026 não é apenas uma decisão técnica, é uma aposta estratégica. Se estiver minimamente bem fisicamente e comprometido, ele oferece mais soluções do que problemas. Em um torneio onde o detalhe decide tudo, abrir mão de um jogador com esse repertório pode ser um risco maior do que levá-lo.